Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Matheus. E mais uma vez para falar de uma derrota do Brighton. Dessa vez acho que não dá pra chamar nem de derrota, né? Dá pra chamar de surra, né? Que a gente levou, né? Mas antes aqui de começar o vídeo, né? Como sempre tá pedindo pra vocês estarem deixando sua curtida aqui no vídeo, né? Tá compartilhando o vídeo para ajudar o canal, se inscrevendo também, que é muito importante, né? A curtida e se inscrever é muito importante. Se vocês puderem estar fazendo isso, agradeço demais, demais mesmo. E bora pro vídeo então, né? Como falar desse jogo, né? Assim, esse jogo foi uma tragédia, né? Esse jogo foi terrível demais. O Brighton não jogou nada, né? Não jogou nada. Acho que diferente de outros jogos, né? Por exemplo, o jogo contra o West Ham perdeu, mas o Brighton jogou, né? Foram os erros da zaga que acabaram, né, dando a derrota pro Brighton, né? O Brighton atacou, mas a zaga do West Ham é, foi sensacional, né? Mas nesse jogo aqui, no Brighton jogou, o Brighton não jogou, né? Assim, antes de entrar no problema principal, né? O Brighton voltou pro segundo tempo, com mudanças, né? Entrou, se eu não me engano, foi o João Pedro, né? Entrou o João Pedro, o Ansu Fati, e acho que o Lamptey também entrou. O Lamptey entrou no lugar até do Estupinhan, né? Pensei que tinha entrado, ou até o próprio comentarista achou que tinha entrado no lugar do Veltman, mas entrou no lugar do Estupinhan. E aí demonstrou um pouco de reação, fez até o gol, né? Foi o primeiro gol do Ansu Fati, né? Por sinal. Finalmente, né? Fez o primeiro gol dele. Infelizmente não deu pra. Não ajudou muito. Só mais no saldo de gols, mas também com tanto. 6 gols, pô. 6 gols é demais, sabe? Com aquele gol, se não tivesse tomado mais, o Barça tinha ficado na frente ainda do Aston Villa. Mas como eles fizeram mais, aí complicou, né? Mas o Brighton mostrou essa reação no começo, mas depois ficou no mesmo, né? Voltou, não conseguiu jogar mais também. E aí o Aston Villa foi lá e fez os outros gols, né? E o que o De Zerbi falou foi que é difícil, né? Jogar a cada 3 dias, né? E que o time não está preparado para isso, né? Eu acho que realmente, né, o que está acontecendo com o Brighton é uma coisa nova, de ter muitas competições assim. Agora já não tem uma, né, que foi eliminado pelo Chelsea na Carabao Cup. Então, realmente, né, e outra coisa que ele falou foi que saíram peças importantes, né, como o Caicedo, né, que foi que ele deu exemplo, e que tem a característica própria dele. E que ele falou que o Baleba que tem essa característica, mas que ele não tá pronto ainda, né? Ele tá entrando nos jogos aí, mas ainda não tá pronto, tá? Vamos torcer para que ele fique pronto logo. Apesar de que, assim, eu acho que o Gilmour dá conta do recado. Sabe, o Gilmour. Não é possível que, sabe, tem o Gilmour que tá jogando muito, o Daru também tá jogando bem, e nenhum deles sirvam, né? Sabe? Então eu acho que, além desse problema que ele falou, né, que eu não acho tanto que seja o problema na volância, eu acho que tem problema na zaga. A zaga tá falhando demais nesses jogos. Todo jogo a gente tá tomando gol. Todo jogo, e foi o que eu falei. Se a gente tomar mais de um gol e não ter feito, sei lá, pelo menos um antes, né? Ter conseguido um empate, tudo bem, depois tomou outro, mas conseguido empate, aí fica difícil. Fica difícil virar. E aí, como o Brighton, ele joga muito pra cima, sabe? Ele não é um time que fica lá atrás, ele quer jogo. Isso dá espaço para o adversário. E aí o adversário, se souber, ele mata o jogo, né? E com a zaga vivendo esse momento que não é bom, né? Um momento péssimo, onde tá cedendo muitos gols, né? E eu nem culpo muitos goleiros, teve falhas, né? Teve do Verbruggen, do Steel, mas eu não culpo muito eles, é mais a zaga mesmo. Tem que saber o que tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo nessa zaga, cara. Não é possível, não é possível. O De Zerbi, ele tem que conseguir dar um jeito nisso. Senão fica difícil, vai ser todo jogo tomando gol, todo jogo tomando um gol, pelo menos, né? E assim, é o que eu falei. Beleza, vai tomar um gol, mas tem que fazer os outros, tem que conseguir fazer os gols, né? Que seja, sabe, tomar um gol, mas pelo menos conseguir sair com o resultado, sair com o empate, sabe? Conseguir fazer os gols, né? Agora, você pegar e tomar gols que nem tomou um do Chelsea, não conseguiu empate, perdeu, foi eliminado da Carabao Cup.
Agora contra o Aston Villa, tomou mais de um gol, não conseguiu fazer, né? Que foi o que eu falei, se tomar mais de um gol fica difícil, né? De chegar no empate. E tomou mais de um gol, né? Foi pro intervalo com 3-0. Aí depois conseguiu fazer o gol, né? Que todo mundo acreditou que daria uma vida pro Brighton, né? Para ir buscar o resultado, mas não conseguiu. Tomou outros gols. E tem que entender o que tá acontecendo com a zaga, né? Porque eu acho que a parte do ataque, o ataque tenta fazer sua parte. Mas tirando esse jogo aqui que eu acho que ninguém conseguiu fazer nada, o Mitoma também não estava no seu 100%, né? Então é ver o que fazer para arrumar isso, para arrumar essa bagunça que tá lá atrás, né? Que tá lá atrás, porque, por exemplo, lá atrás tá bagunçado, tomou gol, beleza, mas o ataque tá funcionando bem, ainda tem uma chance. Agora, como aconteceu no jogo contra o Aston Villa, os dois, o ataque, o meio-campo o time todo não tá num dia bom, aí esquece. Aí esquece, esquece. Que aí não dá, né? E tem que saber como que vai fazer agora, né? Como que vai organizar esse time. Eu sei que tem que fazer mudanças, né? Tem que fazer essa rodagem no elenco, porque são muitas competições. Inclusive nesse jogo, se eu não me engano, tinham 3 jogadores lesionados, né? Era o Pascal Gross, o Milner, né? Tava lesionado também, o Lalana. Então teve 3 baixas, né? Pra esse jogo já. Então imagina se não rodar o time, aí fica muito mais gente lesionada, né? E infelizmente essa rodagem tem que acontecer, né? Senão era bom, né? Colocar, pegar, ver o time que deu certo mesmo, né? Que eu acho que foi o time do jogo contra o Newcastle, se eu não me engano, né? E colocar esse time pra jogar todos os jogos praticamente, né? Um ou outro você muda. Mas tem que ver o que tá acontecendo. Tem que ver o que tá acontecendo. Tem que arrumar essa zaga. Tem que ter alguma formação dessa zaga que dê certo. Ou algum jeito de jogar que dê certo. Sei lá, talvez os zagueiros, né? Os zagueiros, laterais não irem tanto pra frente quando o time vai pro ataque. Né? Eu sei que é importante, que eles ajudam bastante, mas sei lá, vai dois pra frente, fica dois lá atrás pra um possível contra-ataque, sabe? E deixa os dois que vão ficar lá atrás, deixa os mais rápidos, né? Os que tem mais velocidade, pra tentar dar uma ajudada, né? O Webster, que eu vi muita gente falando dele, né, nesse jogo aqui. Eu acho que é, não foi tanto. Assim, ele errou o passe no segundo gol, mas eu acho que não foi só culpa do Webster, acho que foi culpa da zaga em si, né? Eu acho que ninguém foi bem nesse jogo. Como você vai falar que alguém foi bem nesse jogo tomando 6 gols assim, né? Porque assim, o Webster ele tava no jogo contra o Bournemouth. E contra o Bournemouth a gente ganhou de 3-1, né? Como sempre, tomou um gol que foi aquele que foi a falha do Verbruggen, né? O jogador do Bournemouth roubou a bola dele, né? E teve o gol do Solanke. E então assim, ele tava lá naquele jogo. Ele não foi ruim naquele jogo, ele foi bem, conseguiu ir bem. Então, assim, como eu disse, o Webster não é um zagueiro ruim. Acho que não é para ser o zagueiro titular, mas ele não é um zagueiro ruim. Mas o que eu acho é que o Igor Júlio, se eu não me engano, ele jogou só 2 jogos. Foi o da Europa League e foi o da Carabao Cup, né? Ele podia ter colocado o Igor Júlio nesse, porque o Igor Júlio tá com menos jogos do que os outros, né? O Webster, não me engano se foram 3, ou se foram 2 também, mas o Igor Júlio só jogou até então, acho que com o Van Heck. Colocasse o Igor Júlio pra jogar com o Dunk, pra ver como ele se sai, né? Fazer esse teste. Porque ele tá lá, ele é um zagueiro forte, sabe? É um zagueiro que. Tudo bem, os jogos, né, que ele jogou, o time acabou perdendo. E jogou contra o AEK Athens e o time tomou 3 gols, né? Mas tem que colocar ele pra ele pegar esse ritmo de jogo, sabe? Não parece ser um zagueiro ruim. Então, assim, eu acho que o maior problema do Brighton é a defesa. O maior problema do Brighton é a defesa. Porque não pode sempre ficar dependendo do meio campo e do ataque, né? Porque quando esses dois não tão bem, a gente precisa da zaga para pelo menos conseguir segurar um empate, né? Então, eu sei lá, assim, é que nem eu falei já nos outros vídeos, nas outras lives, acho que tá até meio cansativo já falar isso. Tem que entender qual é o problema dessa zaga, né? Tem que entender o porquê que o time tá cedendo tantos gols. Assim, foi uma derrota, foi uma péssima derrota.
Agora na quinta-feira nós temos um jogo difícil contra o Olympique de Marseille lá na França. E é o jogo que a gente tem que ganhar para conseguir tá vivo no grupo, né? Tá vivo no grupo. A gente não tá ainda morto no grupo, mas pra, tipo, dar essa vida, sabe? Porque senão se perder outro jogo, aí fica difícil. Aí fica difícil. Lógico, ainda dá, porque o Ajax com o Olympique de Marseille eles empataram o jogo. Só o AEK Athens que fez 3 pontos. E não querendo diminuir o AEK Athens, mas eu acho que eles talvez não ganhem do Ajax ou consigam um empate. Então fica essa chance pro Brighton, né? Mas é um jogo que a gente tem que ganhar. Tem que ganhar. O foco é ganhar. Né? Tem que ganhar. E para fazer esses 3 pontos aí, vai ficar um grupo embolado, né? Mas melhor que nada, né? Vai dar essa vida pro Brighton. E aproveitar dessas má fases, né? Tanto de Olympique quanto do Ajax, né? Pra gente conseguir fazer esses pontos. Então eu acho que é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o curtir, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal que é muito importante. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!